Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. E nós também estamos aqui. Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Agora 21h32. Que prazer ter você aqui na Canção Nova. Muito obrigado por nos acolher na sua casa. E o programa de hoje, naturalmente, será uma homenagem ao Papa Francisco e uma reflexão sobre os 4 anos do pontificado de Jorge Mário Bergoglio. 4 anos atrás, às 19h07, naquela praça de São Pedro, nós víamos a fumaça branca surgir e ali surge também ao mesmo tempo toda aquela curiosidade. Quem será o novo pontífice? Qual o seu perfil? Quais suas características? Qual igreja teremos com ele? É sobre isso que vamos falar, portanto, hoje aqui no nosso Além da Notícia. Uma saudação especial a todos aqueles que nos acompanham em tantas partes do mundo, também pelas redes sociais. Aproveite já agora, já divulgue o nosso programa. E você pode participar também do Além da Notícia, enviando as perguntas que você quiser enviar e os comentários também que quiser fazê-los. Aqui hoje comigo neste programa especial, já quero recebê-lo, Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB. Boa noite, obrigado por nos dar a chance de hoje ouvir também um pouco de Francisco aqui nesse dia tão especial. Uma boa noite a você, boa noite a todos os nossos telespectadores que nos acompanham, todas as nossas famílias católicas e outras pessoas que nos acompanham. Dom Leonardo, hoje é dia 16, foi dia 13, importante fazer essa menção, 13 daquele ano de 2013, 4 anos atrás, que nós tivemos a eleição do Sumo Pontífice. E quisemos que o nosso programa de hoje fosse uma reflexão preciosa sobre os frutos deste pontificado que já temos diante de nós, já tocamos, já sentimos. Peço ao senhor que já faça uma introdução sobre Francisco, Papa Francisco, que temos entre nós há 4 anos. A primeira surpresa foi recebermos um Papa latino-americano. Isso foi uma surpresa, porque não se esperava. Nós estamos sempre acostumados a ter um Papa europeu, apesar de que na história da Igreja nós já tivemos uma diversidade também. E a segunda grande surpresa foi ter escolhido o nome Francisco. Creio que todos os que estavam na Praça São Pedro e nós que acompanhávamos com certa curiosidade, para não dizer ansiedade, nós nos surpreendemos quando foi anunciado que ele havia escolhido o nome Francisco, como acabamos de ver e ouvir há pouco. Mas o mais surpreendente, além dessas duas, foi devagar percebermos o modo de ele ser Papa. O modo da simplicidade, o modo direto de contato, um modo assim espontâneo de falar, eu até diria assim, um modo transparente de ser para a Igreja. E como ele se colocou, o primeiro momento que ele se colocou logo como bispo de Roma. Quer dizer, ele foi confiado a um ministério, o Ministério Petrino, e ele logo entendeu que era-lhe confiada a Diocese de Roma, e a Diocese de Roma, a primeira das dioceses, entre as diversas dioceses. A primeira diocese entre as diversas dioceses. E como devagar ele foi abrindo
espaços. Nós quase nos sentíamos como igreja encostados na parede, com diversas dificuldades. Nós tivemos a dificuldade, por exemplo, que não foi sanada, a questão da pedofilia. Nós tínhamos a questão do IOR. Nós tínhamos diversas questões onde a igreja se sentia nos meios de comunicação e na sociedade como que espremida na parede. O Papa, num sorriso, em alguns gestos, tirou a igreja dessa situação. Como que tirou determinadas amarras. Ele quis uma igreja livre, uma igreja presente, uma igreja atuante. E os gestos de simplicidade dele, o modo espontâneo de fala dele, veio nos ajudar nesse sentido. E nós somos muito gratos a Deus de ele nos ter dado o Papa Francisco. Essa primeira reflexão do senhor me remete 4 anos atrás, quando a maioria dos especialistas ou dos vaticanistas e daqueles que analisam a igreja diziam que nós teríamos certamente um Papa bastante jovem. Já era, porque Bento XVI teria sido de transição, mas veio um Papa muito experiente. Era justamente por isso, porque os desafios careciam de alguém experiente? Ou talvez pudéssemos dizer alguém fora da Europa que estava assim sofrendo muito com a questão, com diversas questões, com pedofilia e outras questões. Mas talvez também buscaram um homem que era pastor, essencialmente pastor. Um homem que foi se revelando assim, um homem de profunda espiritualidade, mas um homem profundamente encarnado na sua época. Veja que o Papa é um homem profundamente encarnado na nossa época. E isso veio dar um grande respiro à igreja. E as surpresas continuam acontecendo, graças a Deus, mas nós sentimos assim que o Papa nos conduz para uma transformação. Uma igreja que tem alegria de ser igreja, uma igreja cujos filhos e filhas se sintam parte dessa igreja, sinta a igreja como mãe, o Papa gosta de usar essa expressão, mas também os cristãos se sentirem responsáveis pelos outros irmãos. Eu creio que os cardeais, quando foram buscar alguém que pudesse, assim, ser o homem que pudesse exercer o ministério petrino, buscaram alguém que pudesse, assim, dizer assim, nós podemos, como igreja, caminhar adiante, devemos caminhar adiante, e um homem que nos ajudasse nesse caminhar. E não podemos esquecer que a fala de Papa Francisco, durante os encontros dos cardeais antes da eleição, havia falado da necessidade de uma evangelização alegre, de uma igreja mais presente na sociedade. Certamente isso deu um certo impacto também, e um homem que sempre foi muito recolhido. Eu me lembro, agora estive numa reunião em Bogotá, e eu brincando com 2 bispos argentinos que estavam lá, eu disse assim, como vocês puderam nos presentear um sorriso tão extraordinário? Aí um deles brincando disse, nós conhecíamos o sorriso, mas não tão aberto. Então eles mesmos se surpreenderam. E nós sentimos este homem assim que é livre. Livre. Livre, um homem completamente livre. É uma palavra que diz quase tudo sobre ele, não é? E ele inclusive usou numa das últimas entrevistas que ele deu para esse jornal Die Zeit, ele vai falar justamente da liberdade. Aquele jornal que na semana passada surgiu aquela entrevista que causou uma grande repercussão, quando ele falou sobre, em estudo, poderia-se estar estudando a ordenação de homens casados, não é isso? É os viri probati no sentido, ele aborda essa questão, fui inclusive tentar ler depois, mas não achei o texto da entrevista ainda toda para ler, não. Mas a questão dele é uma preocupação pastoral. E nós podemos observar nas falas e tudo mais, é uma igreja que ela precisa visibilizar o Evangelho. Olha, isso é extraordinário, extraordinário. Não que os outros não fizeram anteriormente, mas o modo dele fazer que nos encanta e atrai. Mas é que também todos os outros, quando faziam algo assim, já era também algo extraordinário. Então, quando a gente recebe sempre um Papa, a gente pode esperar algo extraordinário. Exato. Por exemplo, as catequeses de Bento XVI eram extraordinárias, né?
coisas bonitas, profundas, e no futuro será certamente um dos nossos grandes santos padres, esses conhecedores, né? E aí nós podemos dizer, e as homilias diárias de Francisco são extraordinárias. São extraordinárias de novo, porque imbuídas da cotidianidade. Isso é extraordinário nele. Tem dois assuntos aqui que eu quero voltar. A gente está Sim. falando de coisas tão densas, tão ricas, mas eu quero voltar nelas. O senhor usou uma frase que eu acho que é uma síntese muito bem feita de Papa Francisco. Ele é um homem encarnado na nossa época. E todas as vezes que a cada manhã a gente acorda e vai escutar ou vai ler suas homilias daquele dia, daquela manhã que poucas horas atrás foi feita lá no Vaticano, a gente vê de fato ele ligado no mundo. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está falando. Ele fala as coisas que a gente está vivendo. Ele é de fato encarnado na nossa época. Seria uma boa reflexão essa? A sensação que eu tenho é que Papa Francisco está dizendo que existe só uma história. A história da encarnação de Deus. O Deus humanado é o Deus que peregrinou no nosso sofrimento, nas nossas dores, nas nossas alegrias, nas nossas núpcias, nas nossas cegueiras, na nossa dificuldade de andar, na nossa mudez. Deus peregrinou nisso tudo. E é uma história só. Veja que as palavras do Santo Padre mostram que nós vivemos uma história, que é essa história da salvação que acontece concretamente. Mas veja, quando ele fala do testemunho do cristão, ele não fala assim, sociedade e igreja. Não, a igreja que está ali, que é também sociedade. Esses dias eu estava lendo um texto muito interessante de um teólogo muito conhecido, onde ele falava justamente que nós vivemos hoje a necessidade de uma só história, que na Sagrada Escritura é uma só história. Mesmo no Novo Testamento, São Paulo, quando faz as suas distinções, mas é uma história de salvação. As falas todas do Papa Francisco, tomando todas essas questões humanas, essa vida humana tão dilacerada, essa vida humana tão desprezada, para usar uma palavra tão forte que ele tem usado mais vezes, essa vida humana descartada, é uma história só. É uma história só. É por isso que ele consegue trazer a questão dos imigrantes. É por isso que ele consegue trazer a questão dos jovens desempregados. É por isso que ele consegue trazer os idosos que são descartados. É por isso que ele consegue falar sobre todas as realidades. E fala de todas as realidades como uma ação concreta, onde a igreja está ali dentro. Onde o evangelho é fermento. Onde nós precisamos colocar as nossas mãos. Por exemplo, quando ele fala de uma igreja de campanha, uma igreja que está no meio das dificuldades de uma guerra e assim, ele está falando o quê? Uma igreja que está profundamente inserida na realidade humana. Não está colocando assim, vamos transformar uma coisa. Não, é uma realidade só. E o bonito nisso tudo que ele coloca é que por isso nós somos transformados. Isso é extraordinário, por exemplo, no Evangelho Gaudium aparece isso, né? Nós somos transformados como igreja na medida em que nós não temos receio de nos envolver. É claro que tem trazido certas dificuldades de compreensão, porque existe uma compreensão de dividir de novo as coisas. Mas o modo do Papa Francisco, eu tenho essa sensação de que é uma história da salvação. E falando isso também, eu fico pensando, as impressões que ele nos passa é de que o que ele deseja é uma igreja que não esteja acomodada diante das situações que não estão bem, e que são tantas, que não nos acomodemos. Daí essa igreja em estado de campanha, em atenção, como se estivéssemos numa constante guerra, num constante Ele fala combate. Da Terceira Guerra Mundial Sim, em etapas, né? É um homem inquieto por dentro, que ele mesmo não consegue estar acomodado diante de nada. É preciso estarmos incomodados com o que estamos vendo e assistindo no mundo.
e ele está nos desacomodando. Tá? Né? Verdade, verdade. É, porque as provocações dele são muito grandes. Se nós formos pensar em algumas questões, são provocações que nos fazem meditar e refletir. E é por isso que também muitas vezes gera incômodo, até mesmo na igreja, porque ele provoca, é isso? Provoca e incomoda, é claro, provoca, mas e tem um outro elemento que é fundamental nessa questão de uma história só, que é a questão da misericórdia. E nós fomos educados na catequese por uma moral, digamos assim, a palavra moral não é correta, é melhor dizer um moralismo. Um moralismo onde nós nos medimos pelo pecado. Nós nos medimos pelo pecado e medimos os outros pelo pecado. O Santo Padre está nos propondo um outro modo de relação e um outro modo de compreensão, inclusive de ser da igreja, que é a misericórdia. E isso me leva a dizer o seguinte: há entre nós católicos muitos incomodados com essas provocações de Papa Francisco e que às vezes até dizem não concordar com algumas coisas, mas agora eu faço a seguinte provocação também a essas pessoas. Se observarmos bem, a provocação que o Papa nos faz não tem sempre por foco ao fim a misericórdia? Não seria também isso? É possível enxergarmos isso? Aqueles que se sentem muito incomodados e provocados pelo Papa, com toda honestidade e sinceridade, se olharmos, não enxergaremos que o foco do Papa é a misericórdia? Não é por nada que ele colocou a misericórdia como centro do episcopado dele, seja na frase que ele escolheu como lema, seja no próprio brasão episcopal. Não é por nada. Eu creio que ele já se sentia, e quando ele mesmo disse que ele é fraco, agora ainda recentemente tem dito isso, que ele também é pecador e tudo, ele está se vendo diante de um Deus misericordioso. Mas isso quebra com uma compreensão de que o Papa não peca, que o Papa está acima do bem e do mal. E ele está dizendo, não, eu não estou acima do bem e do mal. Eu sou uma pessoa que eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que me cuidar. Eu também preciso sair ao encontro dos outros. Eu não posso ter medo de Deus. Eu preciso ter confiança absoluta em Deus. Então, veja, o Deus do Papa Francisco não é um Deus condenador, não é um Deus vingador, não é um Deus patrão. O Deus do Papa Francisco é o Deus do Evangelho. É o Deus da misericórdia. Que é aquele do filho, dos dois filhos, né? Aquele que é capaz de dizer não se assenta à mesa com os publicanos e os pecadores, né? Esse é o Deus cristão. Esse é o Deus cristão. Ora, isso tem provocações profundas. Tem provocações profundas da medida da misericórdia que eu tenho para com o outro. Então, não só em relação ao erro do outro, mas no sentido de sair ao encontro do outro. Isso estabelece outras relações, oferece outros critérios. Os critérios são muito diferentes. Eu, uma vez numa palestra, fiz uma colocação tentando abordar essa questão da misericórdia. No final, eu dizia assim, aquilo que para a sociedade tem um significado de ética, quer dizer, aquilo que orienta, dá horizonte, dá sentido à convivência humana, para nós cristãos é a misericórdia. A misericórdia é a leitura, é o horizonte de leitura a partir do qual nós vamos enxergando tudo. É a partir da misericórdia. Quer dizer, os necessitados da misericórdia, nós necessitados da misericórdia, mas também nós os ofertantes da misericórdia, porque tomados pela misericórdia. Não foi isso que fez Deus nos enviando Jesus? Já senti que o programa de hoje vai ser muito pequeno. Eu tenho aqui uma gama de assuntos para a gente abordar. E o primeiro bloco já se foi. Você que está nos acompanhando aí, pode participar também, como você está vendo aí na tela. Além da notícia, @cançãonova.com. Participe. Intervalo e voltamos já já.